Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e eu estou muito feliz em dizer que finalmente o Clube de Leituras do Shakespeare saiu do papel. Nós tivemos o nosso primeiro encontro e a primeira peça que nós discutimos foi Os Dois Cavaleiros de Verona. Como muitos de vocês que acompanham o canal sabem, eu faço doutorado em Literaturas de Língua Inglesa com foco em Shakespeare e nas peças de Shakespeare em performance no século XIX. Então, há muito tempo eu tenho esse projeto pessoal de ler todas as peças de Shakespeare. Não são tantas peças assim, mais ou menos 37, se eu não me engano, 37 peças. Então, seria algo que é possível de ser feito, mas nunca sai do papel. Por fim, eu encontrei algumas amigas shakespearianas que decidiram embarcar nessa jornada e iniciar um clube de leituras Shakespeare, de Shakespeare Book Club. E nós vamos discutir algumas das peças escritas por Shakespeare. Se tudo der certo, vamos ler todas as 37 peças, mas não prometo nada para vocês. Vamos começar aos poucos. Nós tivemos o nosso primeiro encontro nessa semana, em fevereiro de 2019, e nós decidimos começar com a peça Os Dois Cavaleiros de Verona, que por muitos é considerada a primeira peça escrita por Shakespeare. É muito difícil a gente dizer com certeza, com precisão, qual foi a primeira peça que Shakespeare escreveu, porque há registros que se perderam ao longo da história, e a gente tem que lembrar que naquela época, no teatro elizabetano, as peças não eram feitas para serem publicadas e lidas, elas eram feitas para serem encenadas. Então a preocupação do diretor, aliás, não existia essa palavra na época, né? Mas o dramaturgo era em ter uma cópia para cada um dos atores, que os atores, aliás, todos homens, naquela época só existiam atores homens, que faziam tanto papéis masculinos quanto femininos. Então, a ideia era que os atores memorizassem as falas. Então, era muito comum que os próprios atores copiassem as suas falas sem copiar a peça inteira. A gente também tem que lembrar que lá, naquela época, a prensa tinha acabado de ser inventada, então publicar algo era muito caro e inviável, ainda mais no teatro, quando as peças trocavam assim tão rapidamente, já que, como o teatro era uma das principais fontes de entretenimento da época, muitas pessoas iam ao teatro, o repertório tinha que trocar a toda hora, porque se as pessoas já assistiram aquela peça, elas não vão assisti-la por mais uma vez, então é preciso trocar a peça ou programação muito continuamente. Então, não há consenso quanto à primeira peça que foi escrita por Shakespeare, mas Os Dois Cavaleiros de Verona, The Two Gentlemen of Verona, pode ter sido uma das primeiras, com certeza foi uma das primeiras, pode ter sido a primeira ou não, mas muito provavelmente foi a primeira comédia escrita por Shakespeare, por isso que é tão interessante levá-la em consideração. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a trama dessa primeira comédia shakespeariana. Os personagens são os seguintes: o Duque de Milão, que é o pai da Silvia. A Silvia é uma moça muito esperta e quem é apaixonado por ela é o Valentine, o Sir Valentine, que é um cavaleiro de Verona, um dos dois cavaleiros de Verona aqui da peça. O outro cavaleiro de Verona é o Proteus. E o Proteus, por sua vez, é apaixonado por Júlia. Então, são duas mulheres, a Silvia e a Júlia, e dois cavaleiros, o Valentine e o Proteus. Cada um desses cavaleiros tem um servo, que naquela época era muito comum, para pessoas de uma classe social alta. Então, o Speed era o servo do Valentine e o Lance, o servo do Proteus. Além disso, nós temos o Thurio, que era um nobre de muitos meios, e era quem o pai da Silvia, o Duque de Milão, queria que ela se casasse com o Túrio, mas a Silvia não queria de jeito nenhum se casar com o Túrio. Bom, então é o seguinte, a peça começa da seguinte forma. Na primeira cena nós encontramos os dois cavaleiros de Verona, o Valentine e o Proteus, e o Valentine diz para o Proteus que ele está pronto para viajar e conhecer o mundo. E isso era algo muito comum naquela época. O final do século XVI era a época das grandes navegações, né? O Brasil foi descoberto em 1500, essa peça foi provavelmente escrita em 1595. Então,
era uma época de muitas descobertas e muitos lugares novos eram explorados e conhecidos. E era muito comum as pessoas viajarem para poder conhecer outras culturas e, detalhe, os homens, né? As mulheres tinham que ficar no lugar onde elas nasceram para sempre até se casarem, né? Mas enfim, o Valentine disse que ele está pronto para viajar e conhecer o mundo e ele quer que o seu amigo Proteus vá com ele, mas Proteus está apaixonado pela Júlia e ele não quer sair de Verona porque ele quer ficar ao lado do seu amor. Então o Valentine vai sozinho, ele parte de Verona até Milão para participar da corte do Duque de Milão. E lá ele conhece a Silvia. Lembrando que na primeira cena o Valentine ele tira muito sarro do Proteus, que está apaixonado. E o Valentine acha isso tão ridículo, mas ao chegar em Milão e encontrar a Silvia, ele acaba sendo alvo da flecha do Cupido e ele se apaixona por Silvia e a Silvia se apaixona por ele. Só que os dois não podem ter esse relacionamento porque o pai da Silvia quer casá-la com o Túlio, o outro rapaz nobre e mais velho. Enquanto isso, em Verona, o Proteus ficou lá com a sua Júlia. Os dois prometem se amar para sempre, até que o pai do Proteus, o Antônio, diz para seu filho que ele precisa viajar, que ele precisa conhecer o mundo, ele não pode ficar da maneira que ele está sem fazer nada. Então ele decide mandar o Proteus junto a Valentine em Milão. Então ele segue para Milão com o seu servo, e ao chegar em Milão, quando Proteus coloca os olhos em Silvia, imagina só, ele esquece todas as promessas que ele fez para Júlia e se apaixona perdidamente por Silvia. E aí o que ele precisa fazer? Ele precisa tirar o seu amigo da jogada. Então ele conta para o pai, o Duque de Milão, o pai da Silvia, que o Valentine e a menina estão planejando fugir durante a noite. Então o Proteus conta tudo para o Duque de Milão, que fica muito furioso e bane o Valentine, que não pode mais voltar para Milão. Mas Proteus achou que assim ele conseguiria o coração da Silvia, mas não conseguiu não, porque Silvia diz que ela nunca daria o seu amor a alguém tão inconstante quanto o Proteus, que traiu o seu próprio amigo e traiu o seu primeiro amor. E aí, gente, é que a coisa vira uma comédia shakespeariana. A Júlia, que ficou lá em Verona, decide ir atrás do seu amor em Milão. Então ela segue para Milão, só que ela sabe que ela não pode sair vestida de mulher porque não seria seguro, né, viajar sozinha naquela época. Então ela decide se transvestir de Sebastian. Então ela coloca roupas de homem e sai como Sebastian até Milão. Então ela chega em Milão e ela fica com o coração despedaçado ao ver que o Proteus está cantando para a Silvia, que está lá na varanda escutando a serenata. A Silvia não está nem um pouco interessada, mas só de ver o seu amor expressando sentimento a outra pessoa, a Júlia, que está de Sebastian, fica totalmente arrasada. É claro que acontecem muitas mais peripécias que eu não vou contar pra vocês, vale muito a pena ler essa peça, ela é bem curtinha, ela é muito engraçada. Eu gosto muito da linguagem poética das falas do Valentine. Eu até marquei várias falas dele. Tem uma que é muito conhecida, que é o seguinte: quando ele é banido, o Valentine diz um longo monólogo, mas ele diz o seguinte: What light is light if Silvia be not seen? What joy is joy if Silvia be not by? Então, e ele continua, é algo como: que luz é luz se a Silvia não pode ser vista? Que felicidade é felicidade se Silvia não está aqui? Então eu gosto muito da maneira como o Valentine diz, da linguagem poética que ele usa e das imagens que ele traz nas imagens poéticas. Bom, voltando à peça, o que acontece em seguida é que Silvia não quer se casar com Túlio e não aguenta mais os avanços do Proteus e decide fugir durante a noite para ir atrás do seu amor, o Valentine. Ela foge com um outro personagem que se chama, cadê o nome dele? Eglamour.
Então ele ajuda a Sylvia a fugir durante a noite e ela encontra o Valentine na floresta e ele acaba sendo ela o encontra como o capitão, como o rei de outlaws, de foras da lei. Então, e aí quando o Duque de Milão descobre que a sua filha fugiu, ele manda todo mundo atrás dela para encontrá-la e trazê-la de volta para Milão para casar com Túlio. E aí acontece aquela confusão shakespeariana de última cena, de último ato. As peças do Shakespeare têm sempre 5 atos, então o primeiro ato é mais uma introdução, o segundo ato sempre apresenta o problema, o terceiro e o quarto ato são o desenvolvimento dessa peça, dessa trama, e o quinto ato é o clímax e a resolução, e as comédias sempre terminam com um final feliz, e há muito desse troca-troca, de troca de identidades. E aí o que acontece é o seguinte, todo mundo chega lá na floresta, encontra a Sylvia, encontra o Valentine, veio também o Sebastian, que é a Júlia transvestida de Sebastian, o Proteus, o Túlio, tá todo mundo lá. E aí a Júlia, que está de Sebastian, pede perdão por não ter entregue o anel para a Sylvia, que era o anel que Proteus mandou Sebastian entregar a Sylvia. Mas ao entregar o anel naquele momento, ao invés de entregar o anel que Proteus tinha dado para ela, entregar para Sylvia, a Júlia, muito esperta, entrega o anel que o Proteus tinha dado para ela no início da peça. E aí eles pensam, nossa, o Proteus diz, como é que você está com esse anel, se esse anel eu dei para a Júlia lá em Verona? E aí o pessoal descobre a sua verdadeira identidade. E quando Proteus percebe que Júlia está ali, ele volta a se apaixonar perdidamente por ela. Antes disso, ele tenta tomar à força a Sylvia. E há muita discussão sobre essa cena, ela é uma das mais comentadas e polêmicas cenas do cânone shakespeariano. Se houve uma tentativa de tomá-la à força, com certeza houve, mas aí o Valentine se coloca entre os dois. E, enfim, o final da história é o seguinte, Valentine fica com a Sylvia e... porque aí o Duque de Milão percebe o quão valente o Valentine era e como ele era digno da mão da sua filha, o Proteus se resolve e volta a ficar com a Júlia, e o Túlio decide não ficar com ninguém porque ele achou tudo isso muito confuso, muito dramático, ele prefere não ficar com ninguém. E você percebe aí que a primeira tentativa do Shakespeare em comédia tem vários elementos que vão aparecer em diversas outras peças. Por exemplo, essa é a primeira peça em que uma personagem mulher se transveste de homem. E lembrando que naquela época, como eu disse para vocês, eram todos atores homens. Então você tem que pensar o seguinte, que era um ator homem vestido de mulher, a Júlia, que se vestia de homem, Sebastian. Então são várias camadas de gênero, que é muito interessante. Isso depois vai acontecer novamente com Rosalind no As You Like It, como queiras, também com a Pórcia em O Mercador de Veneza, então é algo que é recorrente nas comédias do Shakespeare. Bom, há muita coisa para se falar sobre essa peça, não temos tempo, porque eu sei que vocês não querem escutar 30 minutos de um vídeo sobre uma peça sobre o Shakespeare, mas algumas informações. Essa peça ela aparece no primeiro fólio de 1623 e ela aparece num lugar bem privilegiado, na segunda peça depois da Tempestade, The Tempest. Essa peça é 25% em prosa e 75% em verso. Então é muito legal ler em voz alta porque você percebe, você escuta esse ritmo da linguagem shakespeariana, né? Normalmente quem fala em verso são os servos, são as pessoas de nível social mais baixo, e as pessoas de nível social mais alto falam em verso. É claro que Shakespeare não criava nada do zero. Ele tinha influências de outras peças, de outros textos da época. Uma possível influência ao The Two Gentlemen of Verona é um conto do Decameron, do Boccaccio, e também um romance de cavalaria chamado Diana Enamorada, que tem uma história parecida. E alguns temas que se encontram nessa peça, é muito interessante estudar os temas
nas peças shakespearianas, né? Uma delas é o cross-dressing, que é justamente o que eu falei com vocês sobre essa transvestimento de um ator homem que faz o papel de uma personagem mulher que se transveste de homem. Essa mistura de tramas cômicas e tramas românticas, a amizade entre homens, a palavra friend, amigo, tinha outro significado lá na época de Shakespeare, no final do século XVI, 1595, e a maneira como os homens se relacionavam também era diferente. Eles acreditavam, havia muitos textos acadêmicos e filosóficos na época, principalmente textos que foram retomados de Aristóteles e Cícero, que diziam que a amizade só existia entre dois homens, só era possível haver amizade entre dois homens, dois seres superiores, não era possível existir amizade entre duas mulheres, porque as mulheres eram seres inferiores, e também tampouco possível amizade entre um homem e uma mulher. Então a gente vê aqui nessa peça um dos principais temas é a amizade do Proteus e do Valentine, os dois cavaleiros de Verona, e como o amor entra no caminho, entra no meio dessa amizade, mas no final eles acabam se reconciliando. A história do filho pródigo que sai para buscar conhecimento fora de casa e um dia retorna. Metamorfoses, então, essas identidades que mudam. O Valentine é um personagem mais constante. No início da peça ele tira sarro da paixão do Proteus, mas assim que ele se apaixona, ele fica constante na sua paixão, enquanto Proteus, que, aliás, o próprio nome dele tem relação com a figura do Metamorfoses do Ovídio, de instabilidade e desejo agressivo, enfim. Enquanto o Valentine está relacionado ao São Valentino, né, o Saint Valentine, que é o santo patrono do amor. E também o uso de cartas, essas cartas que vão e voltam, e a carta que mostra a identidade de um e a identidade de outro, e também a troca de anéis, que também revela a verdadeira identidade do Sebastian. E para finalizar esse vídeo aqui, eu gostaria de falar um pouco sobre a performance dessa peça, porque as peças eram feitas para serem encenadas. Infelizmente, não há nenhum registro dessa peça encenada na época de Shakespeare. É muito, muito provável que ela tenha sido encenada assim. Há referências a essa peça, mas não há registros da encenação. O primeiro registro da primeira encenação, que ainda existe, é de uma adaptação no Drury Lane, um teatro na Inglaterra, em 1762, e uma adaptação com textos cortados. Normalmente essa cena em que o Proteus tenta tomar a Sylvia à força era cortada, na época até a era vitoriana, que era uma era muito moralista. Foi só em 1822, com o Macready, um outro gerente de teatro da época, theater manager, que trouxe de volta essa cena. E até hoje em dia essa não é uma das peças mais populares do Shakespeare, ela não é muito encenada, se bem que há sim produções do Royal Shakespeare Company e de outras companhias de teatro. Se você tiver interesse, dá uma pesquisada no YouTube ou no Google, a gente encontra muita informação. Bom, então é isso, pessoal. Acho que consegui passar a maior parte do que eu queria dizer aqui nesse vídeo. Esse foi a primeira peça que nós discutimos no primeiro encontro do Shakespeare Book Club. E se você quiser participar lendo conosco, a próxima peça que nós vamos discutir é o Henrique VI, parte 1, Henry VI, part 1, que também é considerada uma das primeiras peças shakespearianas, com certeza a primeira peça histórica. A gente sabe que as peças do Shakespeare são divididas em três gêneros: as comédias, as tragédias e as peças históricas. Os Dois Cavaleiros de Verona foi provavelmente a primeira ou uma das primeiras comédias, e o Henrique VI, parte 1, foi a primeira peça histórica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele é um pouco longo, mas deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse formato de vídeo. Se vocês têm interesse que eu continue a fazer vídeos sobre essas peças shakespearianas, que são o cânone da literatura dramática mundial, universal.
Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Se vocês ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!